Bem, bom dia, minhas irmãs, bom dia, meus irmãos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, aqui na cidade de Petrópolis. E na manhã de hoje, né, dia 2 de novembro de 2025, nós nos reunimos aqui, mais uma vez, para conversarmos, né, sobre esse tema, o Dia de Finados. Mas antes de nós iniciarmos aqui a nossa reflexão, na realidade, sobre esse tema, eu quero agradecer a presença de todos os amigos que aqui estão e quero pedir à nossa irmã Denise que faça a leitura de um pequeno texto, de um pequeno preparo, e depois a prece de abertura. E aí depois nós damos continuidade à nossa reflexão. Mais uma vez, desejando um bom dia para todos os irmãos que se encontram aqui na casa de Francisco. Denise, a palavra está com você. Bom dia a todos, obrigada, Rose. A leitura da abertura de hoje é do livro Depois da Morte, de Leon Denis. E no capítulo eh, As Provas e a Morte, Leon Denis nos dá uma pequena explanação sobre o assunto e peguei um pedacinho, um parágrafo desse capítulo. A morte é uma grande reveladora. Nas horas de provação, quando as sombras nos rodeiam, perguntamos algumas vezes: por que nasci eu? Por que não fiquei mergulhado lá na profunda noite, onde não se sente, onde não se sofre, onde só se dorme o eterno sono? E nessas horas de dúvida e de angústia, uma voz vem até nós e diz-nos: sofre para te engrandeceres, para te depurares. Fica sabendo que teu destino é grande. Esta terra fria não é teu sepulcro. Os mundos que brilham no âmbito dos céus são tuas moradas futuras, a herança que Deus te reserva. Tu és para sempre cidadão do universo. Pertences aos séculos passados como os futuros. E na hora atual, preparas a tua elevação. Suporta, pois, com calma os males por ti mesmo escolhidos. Semeia na dor e nas lágrimas o grão que reverdecerá em tuas próximas vidas. Semeia também para os outros, assim como semearam para ti. Ser imortal. Caminha com passo firme sobre a vereda escarpada, até as alturas de onde o futuro te aparecerá sem véu. A ascensão é rude, e o suor inundará muitas vezes o teu rosto, mas no cimo verás brilhar a grande luz, perdão. Verás despontar no horizonte o sol da verdade e da justiça. A voz que assim vos fala é a voz dos mortos. É a voz das almas queridas que nos precederam no país da verdadeira vida. Bem longe de dormirem nos túmulos, elas velam por nós. Do pórtico, do invisível, vêm-nos e sorriem para nós. Adorável e divino mistério. Comunicando-se conosco, dizem: basta de dúvidas estéreis. Trabalhai e amai. Um dia, preenchida a vossa tarefa, a morte reunir-nos-á. Então, Senhor, embalada por essas palavras de nosso querido irmão Leon Denis, e pela certeza de que o Senhor vela por nós, lhe agradecemos, Senhor, mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos, refletindo sobre a vida e a morte. Refletindo, Senhor, para compreendermos que o seu amor é grande, sua justiça, sua misericórdia são infinitos. Não são grandes, são infinitos. Então só temos a agradecer ao nosso Mestre Jesus e todos esses irmãos que nos apoiam, que sempre estão ao nosso lado e que, Senhor,
lhe rogamos que permaneça em nossos corações, hoje e agora, para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, mais uma vez quero desejar um bom dia para todos vocês que estão aqui na casa de Francisco de Assis. Nesse dia em que grande parte do mundo cristão relembra o Dia dos Mortos, né? Então a gente faz aquela pergunta inicialmente: o Dia de Finados, como assim é conhecido no mundo cristão, ele é comemorado em todo o mundo? E nós fomos olhar e verificar que não, que o Dia de Finados não é comemorado em todo o mundo cristão da mesma forma, mas é uma tradição central da Igreja Católica. E isso se espalhou pelo mundo todo. Outras denominações cristãs também o observam, né? Embora com celebrações distintas e em datas diferentes. Então, e no mundo cristão, não é sempre no dia 2 de novembro. Em alguns países, em outra data, que é comemorado, que é lembrado, né, o Dia de Finados, né? No catolicismo, a Igreja Católica celebra o Dia de Finados em 2 de novembro. Algumas igrejas protestantes, como as luteranas e metodistas, observam o dia como uma continuação do Dia de Todos os Santos, que é comemorado no dia 1º de novembro, que foi ontem, né? Agora, a data tem diferentes significados e práticas em diferentes partes do mundo, como as celebrações vibrantes do Dia dos Mortos no México, que combinam tradições católicas e indígenas. Então, a gente vai vendo que esse Dia de Finados é uma tradição da Igreja Católica, que se espalhou pelo mundo, mas que em outros países é lembrado em outras datas, não no dia 2 de novembro. E tem várias formas de se celebrar isso, né? Inclusive no México, como nós falamos, é uma grande festa que eles realizam. Então, o que nós queremos hoje é conversar, porque para nós espíritas, nós não temos esse dia de finados, né, como é visto pela Igreja Católica. Porque, na realidade, a lembrança dos nossos irmãos que desencarnaram, nós carregamos conosco todos os dias. E, muitas vezes, né, as pessoas lembram de rezar por aqueles entes queridos que desencarnaram só no dia 2 de novembro, quando, na realidade, nós temos que orar por eles todos os dias, né? Como também temos que orar pelos encarnados todos os dias. Mas nós sempre aproveitamos essa data para fazer uma reflexão sobre esse tema, não é? É sempre uma boa oportunidade de fazermos uma reflexão. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um PPT, um documento, para a gente fazer essa reflexão tão importante, né, para todos nós. Então, está aqui, né? Uma palavra de Jesus que ficou registrada no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Né? Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que segue o Evangelho de Jesus, que carrega dentro de si o Evangelho de Jesus, sabe que a morte, como tradicionalmente as pessoas acreditam, creem, ela não existe. Então, vamos conversar isso um pouquinho, né? E registrar bem em nossa mente essa passagem de João, no capítulo 11, versículo 26. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Neste dia de finados, como é comemorado, né? Principalmente pelos católicos, mas também em grande parte do mundo cristão, celebram as lembranças
que os que já se foram, que aqueles que nos precederam, deixaram. E valorize as pessoas que ainda caminham ao seu lado, né? Então, sim, para aqueles que têm esse dia especial, né? Vamos celebrar, sim, as lembranças queridas, né? As boas lembranças desses nossos irmãos que desencarnaram. Mas também vamos valorizar as pessoas que ainda caminham ao nosso lado aqui na Terra. Porque muitas vezes a pessoa fica presa, né? Ai, o meu pai, minha mãe, meu irmão, né? Me faz tanta falta. E esquecem de dar um abraço, de dizer o obrigado, de rezar por aquele companheiro que está ao nosso lado, aquele parente, aquele filho, aquele amigo que continua nos apoiando nessa caminhada, né? Então, eu achei essa mensagem muito boa, uma mensagem muito boa. Vamos valorizar quem está ao nosso lado. Tantas pessoas, amigos, parentes, filhos, né? Que estão aqui ao nosso lado e nós não lembramos nem mesmo de dar um olhar, um sorriso. E me veio à memória aqui, falando na Carmen Mota, né, companheira nossa, ela fez uma palestra quinta-feira aqui na nossa casa. Foi do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, tem 10 sobre a lei de amor. E ela falou uma coisa, né? Que eu gravei e me lembrei agora. Ela disse assim: muitas vezes tem pessoas que não gostam, negócio de pessoa doente, eu não quero saber de pessoa doente, né? Eu gosto muito daquela pessoa, mas está doente, eu não vou visitar, porque eu não gosto de hospital, aquela coisa toda. Então, às vezes, a gente tem aquele companheiro nosso que a gente não vê há muito tempo, que a gente sabe que está passando por um momento difícil, ou está doente, ou está com algum problema, e a gente não pega o telefone ou não vai visitá-lo no hospital, né? Para dizer assim: ô, meu amigo, como é que você está? Me lembrei de você aqui. Poxa, eu gosto tanto de você. Trazer aquela palavra de incentivo, de carinho para aquela pessoa, né? Que está ali, tão próximo de nós. Ou fazer uma visita, pode não ser ao hospital, mas pode ser na casa da pessoa, a pessoa está lá em casa, às vezes mora sozinho, né? Então, às vezes você tem um domingo, um sábado, um dia da semana, não tem nada para fazer, mas a gente, às vezes, não lembra desse companheiro encarnado que está ao nosso lado, que está aqui encarnado. A gente não lembra dele. E a gente só fica preocupado com aqueles que já desencarnaram, esquecendo esses que estão aqui, caminhando junto conosco. E isso eu faço uma reflexão, não é para você, é para todo mundo, para mim, inclusive. Porque às vezes eu digo assim: poxa vida, né? Tanto tempo que eu não falo com fulano. Então, por que a gente não pega o telefone? E agora é tão fácil, tem o WhatsApp, tem o telefone. Ou então, vamos lá fazer uma visitinha, né? Aquela visitinha, aquele passeio, tomar um cafezinho, né? Dar aquele grande abraço. Vamos valorizar as pessoas que ainda caminham aqui na Terra ao nosso lado. Elas são muito, muito importantes para todos nós. Uma outra coisa, quer dizer, se alguém desejar falar alguma coisa, é só ligar o microfone, dar o seu depoimento, tá? Depois desliga para não haver interferência. Mas pode interromper para dar sua opinião. Como eu falei, hoje é um dia para refletir. Então, isso é muito importante, né? Vamos lembrar, sim, daqueles que já não se encontram aqui conosco, mas vamos valorizar as pessoas que ainda caminham ao nosso lado. A doutrina espírita, ela nos ensina uma coisa muito, muito importante, que somos imortais. Fomos criados por Deus para uma longa caminhada, até nos reaproximarmos novamente com Ele. Então, não temos que nos preocupar. Nós somos seres espirituais. Quando encarnados, temos o nosso corpo físico, que é o nosso corpo de relação aqui na Terra, enquanto estamos encarnados. Temos também o nosso corpo espiritual, que é o perispírito, que é o nosso corpo de relação
quando desencarnamos, porque quando desencarnamos não temos mais o corpo físico, mas temos o nosso perispírito, é o corpo, o nosso corpo de relação do plano espiritual, e o nosso espírito imortal. Quando desencarnados, nos desligamos desse corpo físico, como eu falei. A mais a vontade, a nossa inteligência, as nossas emoções e sentimentos, tudo isso está no nosso espírito. Isso não se perde, né? Daí a importância de todos nós continuarmos buscando a nossa educação, a nossa instrução, melhorarmos a nossa cultura, porque aprimorarmos nossas emoções e sentimentos, buscarmos trabalhar, né, colocar em prática a nossa vontade, porque nada disso se perde. Nada disso fica dentro do caixão e vai para o fundo, lá para a terra, para ser consumido. Não. A vontade e a inteligência são potências da alma. Isso prossegue conosco, espíritos imortais, depois que desencarnamos. Portanto, logo percebemos que a morte, essa morte tão temida, assustadora, né? Que a tradição às vezes representa de forma assustadora, né? Então, essa morte, como conhecemos aqui na Terra, tão temida por tantos, ela não existe. Ninguém morre nesse sentido de desaparecer, de extinguir para sempre. Porque esse é o grande medo, né, que as pessoas têm. Morreu, acabou. Ponto final. Isso assusta, realmente, isso assusta. Aniquilação total. Aí vem a famosa pergunta, né? Para que estudar tanto? Para que trabalhar tanto? Para que ficar nessa luta, né? Para fazer todas essas conquistas? Se quando morrer, acabou, fini, desapareceu tudo. Para que tudo isso? Aí, muitas pessoas que acreditam nisso pensam o seguinte, aquela frase, é hoje só porque amanhã não tem mais. Então, vale tudo. Vale tudo. É cobra comendo cobra, um pisando em cima da cabeça do outro, porque você não sabe quando vai morrer. E quando morrer, acabou tudo. Então, só o que nós temos é esse tempo aqui, que ninguém sabe quanto tempo vai ter. Então, para que respeitar o outro? Vamos viver. Vamos nos consumir, vamos aproveitar tudo como se hoje fosse o último dia de nossa vida. Porque quando morrermos, tudo fica aqui e nós vamos desaparecer, como uma poeira na estrada. Esse é o pensamento materialista. Mas nós que somos espiritualistas e espíritas, sabemos que não é assim. Que ninguém morre nesse sentido da extinção total. O espírito é imortal, como já foi dito, né? Como os espíritos amigos dizem, como Kardec nos ensina. A morte, então, é uma passagem do plano físico para o plano espiritual. Quando os nossos órgãos não conseguem mais, né, ter aquela atividade, eles entram numa extinção. Os nossos órgãos físicos. Mas o espírito, esse não. Esse continua forte, poderoso. Então, esse corpo material que nós temos, né? Esse instrumento nos dado por Deus para que possamos progredir, ele tem um prazo de validade, assim como tudo que é material. Inclusive, o nosso planeta Terra tem um prazo de validade.
Ele já tem mais ou menos uns 5 bilhões de anos, 4 bilhões e meio, 5 bilhões de anos, como dizem os cientistas, e deve se manter aí por mais uns 4 bilhões de anos, até que um dia ele vai se apagar, como vários outros planetas já deixaram de existir, como várias estrelas já tiveram seu brilho apagado. Isso também vai acabar vai acontecer com o nosso planeta. Então, tudo que é matéria tende à extinção um dia, mas o espírito não. O espírito é imortal. Então, a morte é apenas uma passagem desse espírito que passa uma temporada aqui nesse plano físico para o plano espiritual. Então, o objetivo de nós, espíritos imortais reencarnados, é o desenvolvimento das nossas qualidades morais. O grande objetivo é o progresso, é a evolução espiritual. Por isso nós reencarnamos, e reencarnamos, e reencarnamos, até alcançarmos, né, com esse estágio de espírito puro. Como está lá, e a gente nunca cansa de repetir, na questão 115 do Livro dos Espíritos, que está lá na parte segunda, capítulo 1 dos Espíritos, progressão dos Espíritos. Kardec pergunta para os imortais: dos espíritos, uns terão sido criados bons e maus? E os amigos espirituais respondem na questão 115 de O Livro dos Espíritos: Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes. Estou sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Então, nós saímos das mãos do Pai, do Criador, simples e ignorantes. E recebemos do Pai uma missão. E aí nós vamos caminhar, né? Buscar adquirir experiência, conhecimento, alcançar essa evolução tão necessária. E um dia retornamos às mãos do Pai, totalmente diferentes, transformados. Esse é o grande objetivo da reencarnação. Por isso, a morte não existe. Não essa morte, né, como muitos divulgam por aí. Embora tenhamos um grande desenvolvimento intelectual, porque a gente sabe, né, que o intelecto sempre se desenvolve muito mais do que a asa da moral, a morte ainda não é bem entendida e aceita pela maioria de nós, mesmo para os espíritas, né? Nós, todo mundo, a maioria, né? Fica sempre aquela preocupaçãozinha, ai meu Deus, morrer, ai eu não quero morrer, eu quero viver, ai, sabe, bate aquele medo, né? Porque a nossa fé ainda é uma fé muito pequenininha, né? Jesus mesmo disse: se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá dizer a essa montanha, saia daqui para lá, né? Então, por mais que a gente estude, a gente ainda carrega esse receio da morte. Mas, de certa forma, lá na lei de conservação, é dito que isso até é bom, porque a pessoa, né, com esse receiozinho da morte, ela luta pela vida. Ela luta pela vida. Então, para a maioria de nós, mesmo para os espíritas, essa ideia de morte ainda não é bem entendida e aceita. Por quê? Porque nós, quando reencarnamos, passamos pelo véu do esquecimento. E como nós esquecemos da vida espiritual, esquecemos que já desencarnamos e reencarnamos milhares de vezes, fica esse mistério, né? Esse mistério envolto num pouquinho de medo. Apesar de o entendimento já se encontrar na nossa mente, porque, como eu falei, nós já reencarnamos e desencarnamos inúmeras vezes, o coração
ainda responde diferente, né? Fica esse mistério, essa insegurança, né? O conhecimento nós já temos, principalmente nós espíritas, que estudamos o livro dos espíritos, o livro dos médios, falamos, né? Quem trabalha em mesa mediúnica está sempre entrando em contato com os desencarnados, que nos trazem as suas experiências, mas o nosso coração ainda responde de uma forma diferente sobre esse tema. Não é à toa, né, que uma enorme quantidade de espíritos desencarnados expressam suas dificuldades na vida de além-túmulo, com relação às saudades de seus entes queridos e vice-versa. Justamente por quê? Porque esse conhecimento, ou essa busca pelo conhecimento do mundo espiritual, não se faz para muita gente, né? Muitas pessoas não têm esse interesse. Alguns até dizem, eu não gosto de falar disso, não. E vem falar de morte perto de mim, negócio de espírito, eu não gosto, eu gosto de falar da vida. Então, muitas pessoas não querem discutir, não querem falar, não querem refletir. Como diz os amigos, não se preparam para esse dia que chegará para todos nós. E aí desencarnamos na ignorância desse assunto, né? Que é a vida, a verdadeira vida, e chegamos no plano espiritual com graves problemas. E é este desconhecimento da vida espiritual que cria situações extremamente desconfortantes, onde entramos, muitas vezes, em grande desequilíbrio dos momentos de separação causados pela desencarnação. Porque muitas pessoas, quando um ente querido vem a desencarnar, né, entram num total desequilíbrio. Algumas pessoas ficam em processos depressivos durante anos, porque um filho desencarnou, um marido desencarnou, um irmão, uma mãe. Quem não conhece uma pessoa que depois que algum ente querido desencarnou, ficou profundamente doente, profundamente depressivo, que a sua vida entrou no desequilíbrio total? Quantos casais têm o seu casamento afetado com o desencarne de um filho? Quantos casais não se divorciam passado algum tempo do desencarne de um filho? Porque não conseguem superar aquele fato, começam num processo de acusação um para com o outro, não conseguem mais ter aquele relacionamento, porque alegam que está faltando alguma coisa da vida deles. E daqui a pouco, um vai para um lado, outro vai para o outro. Muitas vezes aquela família não tem apenas aquele filho que desencarnou. Às vezes tem mais dois ou três. E esses filhos que continuaram aqui, muitas vezes passam também por problemas, porque sentem até o abandono dos pais, né? Os pais ficam presos, aquela saudade que se torna uma doença, e esquecem dos outros filhos. Quantos desses filhos precisam de tratamento, né, psicológico para poder superar aquele abandono? Porque eles são os filhos vivos, são os filhos que sobreviveram e, na realidade, se sentem completamente abandonados. E, muitas vezes, o casal não consegue superar. O pai se separa, muitas vezes vai buscar formar uma nova família, ter outros filhos. A mãe também, às vezes, é,
busca outro relacionamento ou fica com os próprios filhos, mas aquele casal não consegue superar. E a família se desmantela e todos ficam doentes. E às vezes, quando conseguem realmente se harmonizar novamente, passam-se muitos anos, mas fica um trauma, uma fratura naquelas almas. Isso é causado por quê? Por esse desconhecimento da vida espiritual, que cria situações extremamente desconfortantes, onde entramos em grande desequilíbrio, muitas vezes até naquele momento da separação. E quantas pessoas também não buscam suicídio por causa da morte de um filho, de um marido? Tem um caso do livro Céu e Inferno, lá naquele final do livro Céu e Inferno, né? Que tem aqueles inúmeros depoimentos. É a história de uma mãe. É a história de uma mãe. Essa mãe, o filho dela desencarna. O filho dela desencarna, né? Ele era um rapaz bom, um filho bom. E o título é Uma Mãe e Seu Filho. Está aqui nesse capítulo que trata dos. É o capítulo 5 do livro, da segunda parte do Céu e Inferno, que tem por título Exemplos. Lá no capítulo 5 que trata dos suicidas, tem a história que uma mãe e seu filho, né? Essa mãe, ela vivia em Paris e tinha um filho gravemente enfermo. O seu filho, primogênito, de 21 anos. Esse jovem, sentindo se aproximar o momento da morte, chamou sua mãe e ainda teve forças para abraçá-la. Essa mãe começou a chorar demais, né? E ela disse assim: Vai, meu filho, antes de mim, não tardarei a seguir-te. E aí ela começou a chorar desesperadamente, né? As pessoas que estavam ali, junto a ela, né, acharam que aquele desespero dela era uma simples explosão de dor, que o tempo e a razão haveriam de acalmar. Entretanto, tendo o doente falecido, eles acabaram procurando ela por toda a casa. E o que aconteceu? Encontraram essa senhora enforcada no celeiro. E acabou que o enterro do filho foi feito junto com o enterro da mãe. Assim que o filho morreu, ela se afastou da cama onde ele estava, do leito dele, e foi para o fundo do quintal. E ninguém prestou atenção, ninguém acreditou, mas ela se suicidou alguns dias após a morte dela. Fizeram na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, uma evocação do filho dela. E fizeram a pergunta para ele: Você tem conhecimento da morte de sua mãe, que se suicidou por não suportar o desespero que lhe causou a sua perda? E o filho respondeu: Sim, não fosse o desgosto que me causou o cumprimento da sua fatal decisão, eu seria perfeitamente feliz. Ele está dizendo que a morte dela, dessa forma, causou para ele um profundo desgosto. E ele fala: pobre e excelente mãe, não pôde suportar a provação da separação momentânea, tomando para juntar-se ao filho, que tanto amava, o caminho que dele mais iria afastá-la, porque ela busca o suicídio para ficar junto dele. Mas o que aconteceu? Esse ato levou-a a se afastar do filho. E ele continua: e por muito tempo, ela vai ficar afastada de mim por muito tempo. Retardou assim indefinidamente o reencontro, que ocorreria bem rápido, se a submissão à vontade do Senhor houvesse preenchido sua alma. E se ela tivesse se resignado
humilde e arrependida, diante da prova que sofreria da expiação, que haveria de purificá-la. Orai por ela, diz esse filho, e, sobretudo, não a imiteis. Mães, que vos comoveis com a triste narrativa de sua morte. Não acrediteis que ela amasse mais que as outras mães a esse filho, que era sua alegria e seu orgulho. Não, ela não o amava mais, apenas lhe faltaram coragem e resignação. Então ele diz aqui, o que faltou à mãe dele foi coragem e resignação. Ela não o amava mais do que as outras mães. E ele diz aqui: não acrediteis que ela amasse mais do que as outras mães esse filho que era sua alegria e seu orgulho. Não, ela não amava mais. Apenas lhe faltaram coragem e resignação. Mães que me escutais. Então ele manda um aviso para todas as mães. Mães que me escutais, quando virdes a agonia encobrir os olhos apagados dos vossos filhos, lembrai-vos de que, como Cristo, eles sobem ao alto do Calvário, de onde elevar-se à glória eterna. Benjamim é o nome desse filho, né? Então, essa mensagem, essa belíssima mensagem de um filho, né? Não só para a mãe dele, mas para todas as mães, mostram que nós precisamos ter resignação. Daí a importância de termos esse conhecimento da vida espiritual, né? Para não criarmos, como essa mãe do Benjamim, essas situações desconfortantes, onde podemos entrar nesse grande desequilíbrio, nesse momento, né? Que é um momento difícil, sim, mas que nós precisamos saber vivenciá-los. E muitos outros espíritos, como nós já tínhamos dito no parágrafo anterior, chegam ao mundo espiritual, expressando suas dificuldades, porque vivem essa relação, muitas vezes, de uma saudade extremada de seus entes queridos que estão aqui, como aqueles que estão aqui vivem uma vida, muitas vezes, desequilibrada, com essa saudade que se torna até doentia daqueles que já se encontram no plano espiritual. Então, é importante falar sobre a desencarnação, sobre a vida espiritual. É preciso conquistarmos esse conhecimento. O dia de finados, né, ele deve ser visto, então, como mais um dia em que devemos elevar nosso pensamento a Deus. Não só no dia de finados. Só, no dia do aniversário daquele que desencarnou, eu vou fazer uma prece para ele. No dia que ele morreu, eu vou fazer uma prece para ele. No Natal, eu vou fazer uma prece para ele. No dia de finados, eu vou fazer uma prece para ele. Não. Ele deve ser visto como mais um dia em que devemos elevar nosso pensamento a Deus, orando fervorosamente por aqueles que já partiram, que nos precederam no retorno para o nosso verdadeiro lar, que é o mundo espiritual. Para que esta prece, feita sempre de coração, não pro forma, seja um alívio para aqueles que amamos e já se encontram na pátria espiritual. E aí eu me lembro, né? Mais uma vez, eu gosto sempre de lembrar disso. A nossa querida irmã Carmen Matos envia para a gente todos os dias. Quem não receber isso, quiser receber, é só avisar para a gente, né? Ela manda para a gente todos os dias uma mensagenzinha, que na realidade é um pedido de Ivone de Amaral Pereira. Ivone de Amaral Pereira pede para a gente rezar sempre, né? Todos os dias, para os nossos irmãos que já desencarnaram, principalmente aqueles irmãos mais sofredores. Porque se todos necessitam de uma prece, os mais sofredores precisam muito mais, né? Então ela diz no livro Devassando o Invisível, né, para que a gente faça uma oração pelos espíritos muito, e aí ela ratifica, muito sofredores, principalmente os obsessores mais cruéis,
que seja uma prece diária. Então, nós, aqui da casa de Francisco de Assis, decidimos fazer? Todos os dias, a nossa amiga Carmen Matos coloca no nosso grupo Evangelho no Cefa, que quem também quiser participar, uma mensagem dessa obra. Nós já estamos estudando, né, o Fonte Viva, que é o quarto livro, né? Então, todo dia a gente faz uma leitura dessa obra, Fonte Viva. E depois de fazer essa leitura, depois de fazer essa vibração, essa análise dessa mensagem, verificar o que ela quer nos dizer, nós emitimos uma prece, como nos pede Vô Amaral Pereira, por esses espíritos muito, muito sofredores, principalmente os obsessores masculinos. É uma prática diária. Então, todos os dias, ela manda a mensagem, a gente vai naquela página do livro Fonte Viva, lê aquela mensagem, reflete sobre ela, depois ela faz essa prece para esses espíritos muito, muito sofredores, principalmente os obsessores masculinos. Todos os dias. E essa prece que nós fazemos, essa nossa vibração, ela vai alcançar todos aqueles espíritos. Vai servir como um alívio, um bálsamo para aqueles que nós não sabemos quem são. Podem ser até um ente querido nosso. E vai ser aquele tratamento, né? Para aquele espírito. Vai ajudá-lo na sua caminhada, na sua recuperação. Volto a dizer, quem quiser receber essa mensagem, é só nos avisar e nós enviamos a mensagem. Quem quiser participar do nosso grupo Evangelho, Prece Evangelho no Cefa, né? É só nos avisar, nós colocaremos lá no grupo, para poder todo dia ver essa mensagenzinha aí e buscar fazer a sua prece. Então, como os amigos inspirados dizem, o dia de finados deve ser mais um dia. Significa que devemos orar todos os dias, fervorosamente. Fervorosamente, aquela prece de coração, para todos aqueles que desencarnaram, nossos entes queridos, aqueles que nós não conhecemos, né? Como nós fazemos na nossa irradiação todas as sextas-feiras, que a nossa irradiação de sexta-feira é a irradiação para os nossos irmãos encarnados, não é? Então, como nós temos a nossa irradiação para desencarnados na quarta-feira, quem quiser participar e for um participante do nosso grupo, assistir às palestras, poderá participar, porque é o que todos nós precisamos, encarnados e desencarnados, de preces. No livro Paz e Libertação, de Emmanuel, Psicografia de Chico, nós temos uma mensagem do Chico que tem por título Parentes Mortos. Emmanuel diz assim: não ouvis, quer dizer, não esqueças que além da morte continua vivendo e lutando o espírito amado que partiu. Nós não podemos esquecer isso. Que depois, como somos espíritos mortais, depois que morremos, todos nós continuamos vivendo e lutando. Então, aquele filho, aquele marido, aquela mãe, aquele irmão, aquele amigo que desencarnou, ele continua a sua caminhada, vivendo e lutando. Nossas lágrimas de revolta, como a mãe daquele espírito Benjamin, lá do livro Céu e Inferno, tuas lágrimas de revolta são gotas de fel em sua taça de esperança. Como Benjamin trouxe para ele um grande desgosto, uma grande amargura, o desespero da mãe. Tuas aflições, essas aflições desesperadas, são espinhos a se lhe implantarem no coração. Tua mágoa destrutiva é como neve de angústia a congelar-lhes os sonhos. Tua tristeza é sombra a escurecer-lhe a nova senda. Por mais que a separação te lacere a alma sensível, levanta-te e segue para frente, honrando-lhe a confiança com a fiel execução
das tarefas que o mundo te reservou. Então, não podemos ter essa atitude de revolta, de desespero, de desequilíbrio doentio, porque o ente querido nosso nos precedeu, né? O retorno à casa paterna. Qualquer sentimento de revolta que for no nosso coração será uma atitude de revolta contra a vontade divina. Devemos nos lembrar que aquele que retornou é filho de Deus. E só o Pai sabe, compete essa decisão. E se assim ele determinou, não podemos nos revoltar. Devemos agradecer ao Senhor pelo período que aqui vivenciamos junto com aquele companheiro. A oportunidade, né, dessa confraternização, desse amor, de ajudar ele, se ele foi nosso filho ou nossa filha, na caminhada. Agradecer essa oportunidade ao Pai, dele nos permitir ter em nossos braços o filho dele, como nosso filho. E não nos revoltarmos, porque tudo isso vai causar, nesse espírito, graves problemas, desequilíbrios que irão afetá-lo. Então, devemos nos levantar, como diz Emmanuel, e prosseguir a nossa caminhada, até o último momento que estivermos aqui, até o momento que Deus nos decidir que devemos retornar, e aí nos reencontrarmos com Ele. Né? Chico deixa essa mensagem também para a gente. A morte é a mudança completa de casa, sem mudança essencial da pessoa. Isso é outra coisa importante que nós temos que lembrar. A morte não altera o nosso caráter. Mudamos de casa, sim. Saímos do planeta Terra, vamos para o planeta, para o mundo espiritual, inicialmente próximo à Terra, porque vai depender do nosso padrão vibratório, vai depender do nosso grau evolutivo, né? Qual será o nosso destino depois da desencarnação? Mas isso não significa que nós nos tornamos seres melhores nem piores. Daí a importância de estarmos aqui encarnados, buscando melhorar, evoluir, porque a morte não dá diploma de santo para ninguém. Continuamos e, às vezes, até ficamos em situação até mais grave, porque agora, acreditando estar livre do corpo físico, poderemos ter mais liberdade para fazer coisas que antes, aqui encarnado, não tínhamos coragem de fazer. Então, isso é muito importante. A morte é a mudança completa de casa, sem mudança essencial da pessoa. E também tem aquela frase, morreu, descanso. Pelo contrário. Os irmãos desencarnados, os espíritos mais superiores, depois que desencarnam, mais trabalho eles abraçam, né? Mais trabalho eles abraçam e pedem por mais trabalho. Refletindo com o Livro dos Espíritos. Agora vamos ver algumas questões do Livro dos Espíritos que tratam desse assunto, a desencarnação, a morte, né? Kardec pergunta: sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhes foram caros da terra? Eles ficam sensibilizados porque nós que aqui estamos ainda lembramos deles com carinho? Muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, infelizes, serve-lhes de lenitivo. Olha a importância da prece. Se esses espíritos que desencarnaram, né, de forma traumática, passando por processos muito difíceis, se nós rezamos por eles, olha, essa prece é uma benção, é um bálsamo para eles.
vai aliviar as dores deles, o sofrimento deles. E se são felizes, vão ficar mais ainda, sabendo-se queridos, sabendo-se não esquecidos. Né? Por isso a importância de orarmos por todos, desencarnados e encarnados. Questão 321. O dia da comemoração dos mortos, dia de finados, né? É para os espíritos mais solene do que os outros dias? Eles aprestam-se, correm para ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos. Nós sabemos que no dia de finados, muitos irmãos nossos vão lá aos cemitérios, né? Limpar as tumbas, botar flores, trocar o retratinho, né? Acertar o túmulo que às vezes está todo quebrado, todo arrebentado, né? Eles mandam rezar missas, eles correm para ir lá ao cemitério para nos ver. Essa é a grande pergunta de Kardec. Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem dia qualquer. Então, eles não vão ao nosso encontro apenas no dia de finados. Eles nos buscam, né, entram em conexão conosco em todos os momentos que nós lembramos deles. Então, para que você possa sentir, né, a boa vibração daquele ente querido, basta elevar o seu pensamento a esse espírito. E ele vai fazer essa conexão. Se a tua lembrança dele é uma lembrança carinhosa, amorosa, ele vai se sentir abraçado. Né? Da mesma maneira, temos que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa lembra daquele que desencarnou com raiva, porque não é todo mundo que lembra de um desencarnado com carinho, né? A gente sabe disso, né? Tem muita gente que lembra de um desencarnado com raiva, com revolta. A gente sabe disso. E esse que está no plano espiritual percebe essa vibração. Se você lembra dele com raiva, com ódio, com revolta, haverá uma recíproca. Como disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. Porque ele vai perceber esse sentimento através da vibração. E qual será o pensamento dele em relação a nós? Se é um espírito bom, ele vai até orar por nós. Mas se esse espírito tem uma moral semelhante à nossa, acredito que ele não vai gostar muito. Então, vamos, né, refletir sobre isso também. A visita, questão 323 do Livro dos Espíritos, de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais ali naquele túmulo se encontrem, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa. Ah, eu não pude ir ao cemitério, porque tem pessoas que ficam, né? Ah, meu Deus, esse ano eu estou passando um problema difícil, eu estou doente, eu não vou poder ir lá no cemitério levar flores para o meu defunto, né? Para aquele ente querido. Eu não vou. Será que o espírito, né, fica contente ou descontente porque não foram lá ao local onde ele foi enterrado? Aquele que visita o túmulo pode manifestar por essa forma que pensa no espírito ausente. Ninguém aqui está criticando quem vai aos cemitérios. Cada um deve manifestar a sua fé como assim o desejar. E nós respeitamos a vontade, o desejo, a escolha de todos. É assim que devemos proceder. Ninguém deve dizer, oh, que bobagem, ir lá do cemitério, levar flores, aquela. Ah, o ente dela não está ali, só está o corpo, o espírito está em outro lugar, isso é uma grande besteira, é gastar dinheiro à toa. Não devemos ter esse pensamento. Não devemos. Devemos
respeitar a manifestação de todas as pessoas, porque ninguém é obrigado a pensar como nós. E porque como diz no Livro dos Espíritos, o que importa para Deus não é o ato, é a intenção. Então você vai ao cemitério para orar aquela oração, né, verdadeira que vem do fundo do seu coração por aquele ente querido, não tem problema, né? Está lá no Livro dos Espíritos. Para Deus, a intenção é o que importa. É isso que importa para Deus. É a intenção. A nossa intenção é que importa, e não o ato, tá? Isso que é importante para Deus. Para Deus, o que importa é a intenção. Então, nós não temos que criticar ninguém. Cada um age como manda o seu coração. E todos precisam ser respeitados, tá? Como todas as religiões devem ser respeitadas. A visita que a pessoa faz ao seu túmulo é a representação exterior desse pensamento. Já vos disse que a prece, diz o amigo espiritual, é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que seja feita com o coração. Então, se você faz na sua casa, se você faz no cemitério, se você faz na igreja, não importa. Aquela visita daquela pessoa, aquele túmulo, é a representação exterior desse pensamento. A prece é que santifica o ato da rememoração, não importando o lugar. O que importa é que ela seja feita com o coração, porque para Deus o que é mais importante é a nossa intenção. Joana de Anjos, no livro Estudos Espíritas, no capítulo 7, Psicografia de Valdo Pereira Franco, diz o seguinte: a morte é o veículo condutor encarregado de transferir a mecânica da vida de uma para outra vibração. Porque a vida continua. Continuamos vivos, verdadeiramente vivos, trabalhando, buscando progredir, evoluir, para um dia nos tornarmos espíritos puros e nos reaproximarmos de Deus. Então, esse trabalho é feito enquanto estamos aqui no planeta Terra e depois no plano espiritual. Então, a morte, a desencarnação, é esse veículo condutor que nos transfere a mecânica da nossa vida de uma para outra vibração. De uma vibração mais densa para uma vibração menos densa. Então, simples assim, como diz Joana, né? É um veículo. Estamos aqui na Terra para crescer, progredir, né? O planeta Terra é uma oficina de trabalho, é uma escola, é um hospital, onde vamos vivenciar experiências. Mas chega um momento que precisamos mudar de escola. E a morte é esse veículo que nos leva de uma escola para outra, de uma escola para outra. E Joana representa isso de uma maneira belíssima, né? Mais uma vez o Chico, e a gente já vai se aproximando do final da nossa reflexão, né? Ele diz assim, no livro Obreiros de Vida Eterna, lá na introdução do livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Ninguém morre. Ele é imperativo. Ninguém morre. Aquela morte da aniquilação. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. Aqui no plano físico, no plano espiritual. A vida renova e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Como diz
na questão 115, né? Que eu vou pegar aqui, que é belíssimo, eu adoro essa questão do Livro dos Espíritos, né? Quando ele diz aqui: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los, ajudar no nosso processo evolutivo, e de os fazer chegar progressivamente, quer dizer, com o tempo, à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe e que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada pelo Senhor. Outros só suportam murmurando e, pela falta que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Quer dizer, também um dia chegarão lá, mas demorarão mais tempo. Por isso, Emmanuel diz aqui: ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Como ele diz aqui, até aproximá-los de si. Então, vamos, né, abraçar essa vida. Essa morte, é como disse Joana, é um veículo que nos leva de uma dimensão para outra dimensão. Dessa dimensão em que nos encontramos e que vamos ficar apenas durante um tempo, para outra, que é a nossa verdadeira vida, o local de viver, que é a pátria espiritual, junto aos milhares e milhões de irmãos que já com quem já nos relacionamos nas inúmeras reencarnações anteriores. Porque nós não temos só essa família, que essa personalidade Rose, Carmen, Denise, Ana e Maria Inês, Joy, tem hoje. Não! Em outras encarnações tivemos outras famílias. Muitas vezes, alguns companheiros que estão aqui conosco hoje também estiveram lá naquela vida anterior. Mas outros que não reencarnaram aqui conosco e que hoje se encontram no plano espiritual, foram nossos filhos em outras encarnações. Então, a nossa família é grandiosa. É grandiosa. E depois de uma temporada aqui no planeta Terra, nós nos reencontramos de novo com essa imensa multidão de parentes, de queridos. Então, vamos nos alegrar. Não vamos nos desequilibrar quando um ente querido retorna antes de nós. Nós iremos estar com eles novamente. Vamos orar por eles, vamos orar por nós, para termos forças, porque a gente sabe que o momento da desencarnação de um ente querido é um momento difícil. E Deus não pede para a gente ficar sorrindo, para não sentir saudade, não ficar triste, de jeito nenhum. É uma coisa natural, uma coisa humana, a saudade, a tristeza, quando alguém que a gente ama desencarna. É natural, é humano. Isso é natural. Agora, o desequilíbrio, o desespero doentio é que é perigoso. Por quê? Pode nos desestabilizar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente e também trazer consequências gravíssimas daquele ente querido que se encontra no plano espiritual. Como nós vimos o caso desse Benjamin e outros irmãos que ficam doentes no plano espiritual, desequilibrados, necessitando de um tratamento mais eficaz por causa daquelas energias deletérias emitidas por aquele parente. Tem um caso do livro André Luiz, que eu gosto sempre de lembrar, de um pai que se encontrava no plano espiritual, desesperado, doente, porque a filha dele aqui na Terra, depois que o pai desencarnou, desencadeou um processo obsessivo terrível contra o pai. Não porque ela odiasse o pai, mas porque ela amava muito o pai.
Então era todo dia lamentando, desesperada. Se meu pai tivesse aqui, isso não acontecia. Que meu pai, ao tal ponto que esse pai, que amava muito a filha, que recebia aqueles dardos, né? Aquelas bombas de energia negativa, se desequilibrou. O que a espiritualidade teve que fazer? Teve que provocar nele uma amnésia. Ele precisou esquecer da filha. Eles apagaram da mente dele a lembrança dessa filha. E ele teria que ficar assim durante um longo tempo, esquecido da existência dessa filha, para poder se recuperar e seguir em frente. E foi isso que o amigo espiritual falou, não, falou para André Luiz. Tivemos que fazer isso com ele, para que ele pudesse se recuperar, porque ele estava cada vez ficando pior. Então, olha que situação delicada nós podemos causar, nossos entes queridos, quando deixamos que a revolta contra as leis divinas tome conta de nós. Então, precisamos refletir sobre isso. Então, gente, para a gente encerrar a nossa reflexão de hoje, nós trouxemos aqui uma última mensagem, né, que vai nos aliviar e nos fortalecer, principalmente para aqueles, né, que recentemente passaram por esse momento difícil, né, da desencarnação de um ente querido e que deixou tanta saudade em nosso coração. A saudade sadia. A saudade sadia. Nosso mestre, né? Que deixa para a gente mensagens belíssimas de vida, vida, vida. Vida com abundância, vida com alegria. Jesus, indubitavelmente, o Senhor do mundo e o herói da sepultura vazia. Quando ele retorna e se encontra com seus discípulos, ele mostra que a morte não existe. Ele é o Senhor do mundo, o herói da sepultura vazia, foi o mais nobre pregoeiro, aquele que saiu a pregar, né, a vida, com excelente realidade a respeito da morte. Ele mostrou: estou aqui entre vós. Né? Essa morte da aniquilação, ela não existe. Ele é o nosso herói da sepultura vazia. Anunciou essa vida com excelente realidade a respeito da morte, circunscrevendo todos os seus ensinos em torno da vida, porque todos os ensinos de Jesus tratam da vida em abundância, né? E da vida abundante. Então, circunscrevendo todos os seus ensinos em torno da vida e da vida abundante, a sua mensagem é um hino perene à glória do existir, seja num ou noutro setor de atividade, em que se manifestem as expressões eternas do Espírito, na carne e além dela. Então, a vida continua. A verdadeira vida, não importa se você está encarnado ou desencarnado. E é isso que Jesus prega. Viva! Viva uma vida em abundância, uma vida com alegria, uma vida com amor, uma vida de trabalho, como verdadeiro discípulo de Jesus, seguindo o exemplo dele, dos amigos espirituais, que são tantos, dos nossos orientadores. A morte é apenas um veículo que nos leva de uma dimensão a outra. É isso que nós somos, espíritos imortais, e temos que exaltar a verdadeira vida. No túmulo estão apenas nossos despojos. Nós não estamos lá. Estamos trabalhando. Os nossos entes queridos estão trabalhando pelo seu próprio aprimoramento, como nós continuamos aqui, trabalhando pelo nosso processo evolutivo. Vamos saudar a vida. Respeitamos a crença de todos, mas vamos respeitar a vida. Vamos viver essa vida como Jesus nos ensinou. Essa é a linda mensagem que encerramos o nosso trabalho do livro Retratos da Vida, de Joana de Ângeles, lá no capítulo 7. Que Deus abençoe a todos nós. Bem, meus irmãos, né? Eu espero que essa reflexão possa
ter ajudado a todos nós nesse momento, né? Em que aqui nos encontramos, relembrando nossos entes queridos que nos precederam. Vamos rezar por todos eles, vamos pedir que Deus abençoe todos eles, assim como pedimos que nos abençoe, que abençoe todos aqueles que estão caminhando ao nosso lado. E se algum companheiro que aqui está agora desejar deixar uma palavra, né, uma lembrança de algum ente querido, um momento de alegria que viveu com seu ente querido, vamos falar. Vamos falar deles aqui agora. Temos aí uns minutinhos. Denise, você quer falar de alguém que você amou muito, que já se encontra no plano espiritual, uma lembrança de um momento alegre? Sim, Rose. É assim, a gente acaba sendo como Tomé, né? Um pouco meio como Tomé, né? De ver para crer, né? Mas, apesar dos estudos, quando eu tive contato, o primeiro contato com a doutrina espírita, eu senti um alívio muito grande em saber que a vida continuava, porque lá no passado, quando eu era criança, nós tivemos uma comunicação em casa de um tio nosso muito querido e a gente estava muito abalado ainda pela morte dele. Era o mais novo, o filho da minha avó, e ela estava desesperada, vivia cheirando as roupas dele, lamentando, chorando, chorando desse desespero. E ela própria deu a comunicação, dele, né? Ele deu a comunicação através dela mesmo. E a gente ficou assim meio impactado. Foi a primeira vez que eu tive. Mas engraçado que durante esse tempo todo, até atingir a maturidade e até compreender um pouco sobre a doutrina espírita, até ter esse primeiro contato, eu tinha esquecido aquele fato. É só lembrado assim, volta e meia, muito longe assim, né? E quando eu tive contato com ele, depois de algum tempo, de algum amadurecimento que eu consegui, perdão, é, depois disso, né, agora há pouco tempo, que eu tive o primeiro contato com ele, assim, conversando. Foi uma emoção muito grande, porque, assim, de todos o que eu estudei, né, de toda a teoria, de todo o contato que eu soube, desde a época que eu entrei para o espiritismo até aquele dia, eu, como não sou médium e como não trabalho em mesa mediúnica, eu não tinha ideia. Então, é tipo assim, ver para crer mesmo. Ele se apresentou e a gente conversou. E foi uma alegria muito grande ter essa confirmação. Então, todos aqueles momentos que a gente juntos tivemos voltaram, né, com força. E ele diz que essa amizade, esse companheirismo da família, de estarmos juntos, é muito bom. E ele falou sobre toda a família, e nós conversamos rapidamente sobre o meu pai, disse que está bem do jeito que sempre esteve aqui, né? O jeito dele ser. Então a gente foi muito bom, foi muito bom. Então, ter essa confirmação de que existe a vida após a morte. Não precisa ter essa confirmação viva, né, nessa matéria, mas é muito bom porque acalenta muito nossos corações e a gente pode refletir sobre todos esses irmãos nossos que foram nossos parentes, que já se foram, e ter essa alegria de encontrá-los novamente, dependendo do estágio de cada um. É algo que nos dá mais alento mesmo para a vida pelos problemas que a gente passa aqui. Foi assim é uma experiência muito boa e que me trouxe muita conformação mesmo. E aí eu passei a refletir mais toda a teoria que eu tinha, né? Exatamente em cima dessa vivência que é uma alegria enorme, é uma alegria enorme e é uma consolação que nosso mestre nos deu mesmo. É o consolador prometido e agradeço muitíssimo essa doutrina. Algum outro companheiro gostaria de ligar o microfone e dar o seu depoimento? Temos aí a Áurea, a Joana, a Márcia, a Joy, Ana Nascimento.
Inês, Ana Ô, Constantino. Rose, Fale, Rose, Inês. olha, o meu depoimento é emocionante. Eu só tenho que agradecer a Deus, porque o meu marido já partiu, tem 16 anos. Ele era presbítero e ele sempre me respeitou, sempre fazia comunhão né, domingo. E ele morreu com 58 anos e teve um câncer terminal. E ele deixou esse legado de nunca se desesperar. Eu tive todo o apoio. Eu já era espírita, que eu já sou há mais de 30 anos. E todo o apoio das irmãs, que eles chamam, né? E lá na casa, quer dizer, que frequentaram, nunca faltou. Morreu lúcido e nunca reclamou de nada. Isso tem 16 anos. E o primeiro, outro, que eu fico me emociono foi do meu pai, porque nós viemos do ecumenismo. Eu sou espírita há 30 e poucos, mas era católica, sou cristã. Minha mãe, muito católica, mas meu pai aceitou muito bem o espiritismo. Minha mãe aceitou com umas reservas. E papai morreu há 20 e poucos anos e também foi de um câncer. E o meu pai também nunca reclamou de nada. Ele morreu. Esse foi uma coisa assim que ficou guardada no meu coração. Todos nós, filhos, rezando ali o Evangelho. E o papai, ele já, o dia anterior, ele morreu em casa, não precisou ser entubado, nada disso, na minha casa, não na casa da mamãe. Eles já tinham 49 anos de casado. E a mamãe, que tinha tido um AVC. Então, para sintetizar, o papai, na véspera, ele falou: Filha, eu sei que vou partir, vou sentir saudade de vocês. E no dia, eu ainda saí, fui para a academia, fui para fazer minha ginástica. Aí minha irmã ficou com ele, e ele lúcido ali. De repente, ele não começou, ficou com, como é que se chama? Ofegante, mas não foi para a CTI, nem o meu marido só ficou um dia. E o papai, então, chamamos o meu irmão rapidamente, meu irmão até chegou, naquele tempo, 20 e tantos anos atrás, né? E partiu ali todos orando. Então, não tive desespero nenhum. Então, é um dia que eu só tenho que agradecer a Deus, a doutrina, por eu ter tido esses dois legados de pai e mãe. E depois minha mãe ainda foi ao enterro, 2 anos depois ela partiu, lúcida também, é, com esse amor que fica, sabe, ô Rose? É uma sensação de. Eu estou me expressando a minha emoção, de muita alegria, porque eu nunca vi desespero, nem de pai, nem de mãe, e nem de Realmente irmã. E meu toca irmão o nosso depois, coração. e meu irmão partiu também depois, mas meu irmão já foi infarto fulminante, outra coisa, né? Mas a família não se desequilibrou. Isso eu acho muito importante, passar esse Sim. legado. E eu tenho que agradecer a Deus por eu ter convivido e agradeço todos os dias. Muito bom seu depoimento, minha amiga. Algum outro companheiro gostaria de dar o seu depoimento aqui sobre uma lembrança? Eu não sei se você consegue me ouvir, porque aqui está muito Estamos barulho. estamos ouvindo sim, Márcia. Então, a minha mãe, quando desencarnou, eu fiz uma pequena oração para ela. Eu falei assim: Mãe, segue com Deus, não olhe para trás. Nós vamos ficar bem, não se preocupe. Porque ela era muito ligada à família, e a nossa família era muito dispersa, né? Eu consegui unir toda a família de novo. Todo mundo fez as pazes, a gente tem uma certa união. Eu acho que isso foi muito importante para ela. E foi com muita alegria na hora da partida dela. Eu não estava triste, eu não estava, sabe? Eu estava feliz porque ela se libertou, porque ela estava muito doente já, né? Então foi um desligamento assim natural. E em casa mesmo, às vezes, é como se ela estivesse aqui.
Eu fico conversando com ela, uma coisa bem natural. Sempre estou lembrando. Eu acho muito importante, né? Sempre que posso também oro por ela. Os espíritos eles gostam que nós nos lembremos com essa alegria, né? E fazendo as preces por eles. Alguém mais gostaria de dar um depoimento? Eu queria Eu vou- falar aqui. Ah, pode falar, Ana. Fala, Ana. Quem vai falar, Ana ou eu? Ana Constantino. Depois a Joana. Eu falo. Acho que é a Joana, ela que ela É, abriu o é, microfone primeiro. Deixa ela a falar. Joana, fala então, Joana. Não, eu perdi mais próximo meu irmão, a minha mãe, né? Mas eu às vezes fico me questionando. Será que eu sofria? Porque eu sentia aquela saudade, aquilo tudo, mas eu me senti muito calma. Mas eu tenho o hábito, né, da oração, tanto de manhã como à noite. E sempre eu peço o amparo a eles, não só aos três, né, como a todos a família, amigos, e eu tenho o hábito muito de pedir perdão, porque eu não sei se eu magoei, se eu ofendi de alguma maneira, e eu digo sempre para eles que estamos trabalhando o perdão, que eles também me perdoem, porque eu não sei se os magoei, e vamos juntos trabalhando essa caminhada. E tem um hábito muito aqui que muita gente acha até engraçado, que eu não estou aqui em casa, no caso, até a Viviane, eu tenho um retrato deles aqui numa mesinha. Todo dia, quando eu passo de manhã, eu dou bom dia. Oi, bom dia, família, tudo bem por aí? Aqui está tudo bem, tá? E vou embora. À noite, ó, boa noite, vamos dormir com Deus. E eu levo uma coisa tão natural, as pessoas até acham engraçado ficar cumprimentando. Mas eles estão ali a foto. Aí eu passo do bom dia, como se estivessem aqui. Bom dia, e vamos caminhando, né? Vamos passar a vez para a colega aí. Pode falar, Ana, agora. Então, no meu caso, eu minha primeira filha que nasceu, ela nasceu morta. E na noite, né, ela nasceu à tarde, e aí à noite eu estava medicada, tudo, mas eu tive um sonho, eu sonhei com meu pai, que ele veio me dar os parabéns, né, pelo nascimento da criança. Mas eu não sabia que a criança tinha desencarnado, né, nasceu já morta. E o segundo caso foi o meu marido. E assim que ele faleceu, eu estava procurando documento do carro para eu poder dar uma finalidade no carro, né? Tinha que estava pensando em vender aquela coisa toda e eu precisava dos documentos. Como eu tinha feito uma mudança, então tinha muita caixa com documento e eu não conseguia achar. Aí ele veio em sonho e falou para mim aonde estava o documento, a cor da pasta, do envelope, tudo direitinho. E eu fui direto ali, naquela pasta que ele descreveu, né, no envelope, e realmente os documentos estavam lá. E eu nem podia falar com meu sobrinho o que aconteceu, porque todo mundo revirando e ninguém achava. E como ele é evangélico, então eu não podia falar do tal do sonho, né? Então eu guardei para mim. E o terceiro, a minha mãe, depois que ela desencarnou, e ela ficou muito preocupada com meus irmãos. Na época, eu tinha três irmãos com problemas, inclusive dois são esquizofrênicos. O outro, a gente não chegou a descobrir qual foi a causa, que ele faleceu logo em seguida. E aí ela tinha muita preocupação, e aí uma tarde eu estava cochilando, ela se aproximou, né, e eu ouvi a voz dela direitinho no meu ouvido, ela pedindo para que eu dissesse para minha irmã voltar para a casa dela para cuidar deles. Aí eu, em pensamento, eu falei, mãe, eles precisam crescer, porque até então eu não sabia dos problemas dele. E hoje, como eu sou mãe de portador de esquizofrenia, então hoje eu entendo a aflição dela, entendeu? O porquê o desespero dela depois de desencarnar. Então, a E gente foi vê exatamente isso que aconteceu. como eles continuam ligados a nós, se preocupando, né? Nos orientando.
e nos orientando, nos ajudando também. A minha lembrança aqui são duas. Uma é do meu pai, que foi meu grande amigo, foi um pai. Eu sempre digo, eu não poderia jamais, em tempo algum, ter tido um pai melhor do que eu tive. E o meu pai não foi um presente, um presente. Né? A Denise conheceu meu pai. Meu pai me ajudou na infância, na adolescência, depois de casada, foi um grande amigo, e até hoje quando eu me lembro do meu pai, eu só me lembro coisas que meu pai me ajudava, tem coisas que eu, às vezes, em casa digo assim, ai meu Deus, eu precisava tanto disso. Ah, às vezes eu até digo assim, que não deve. Ah, se meu pai estivesse aqui, no instante ele resolve isso para mim. Porque meu pai foi meu grande amigo, eu agradeço muito a Deus por ter me dado esse pai e essa mãe que eu tenho, que minha mãe está aí também, hoje tem 92 anos, vai para seus 93 anos, muito lúcida. Agradeço a Deus para que ela vá, fique aí até fazer os 100 anos dela. E outro é meu cunhado, Fábio, né? Grande amigo. Foram 15, 17 anos de convivência, né? E o marido da minha irmã Rosângela, um grande, querido amigo. Uma pessoa que, quando a gente chegava à casa dele, nos recebia com uma alegria. E é uma pessoa que até hoje a Inês conheceu, né? Ele era lá de Teresópolis também. Era uma pessoa maravilhosa. Eu só tenho lembranças maravilhosas do meu cunhado. Uma grande saudade boa, né? Uma saudade muito boa do meu cunhado Fábio. E essas pessoas queridas que a gente sabe que se encontram no plano espiritual, que continuam vibrando com a gente, né? Então, toda vez que eu lembro do meu pai, eu lembro do meu cunhado Fábio, e de outros entes queridos amigos, né, do CEOI que já desencarnaram, José Carlos, né, vários Belandi, vários amigos queridos. Então, eu sinto essa grande alegria, né, por ter tido a oportunidade de conviver ao lado desses amigos. Janete, as duas Janetes, me lembrei agora, as duas Janetes, grandes amigas, grandes companheiras. Então, é uma grande alegria para mim, quando eu me lembro desses irmãos, né, com quem eu já convivi nessa reencarnação, e a certeza que um dia nós vamos nos reencontrar no plano espiritual e dar aquele grande abraço e sentarmos para batermos um bom papo, relembrando com alegria os momentos que nós vivemos aqui, né? Então, vai ser uma grande festa, vai ser uma grande festa. Então, eu só tenho que agradecer a Deus por essa reencarnação, por esses queridos amigos que já se retornaram ao plano espiritual, pelos queridos amigos que estão aqui comigo ainda, caminhando, né? Espero que fiquem durante um longo tempo, esses amigos que deixam sempre um calor no nosso coração. Inês, Ana Constantino, Ana Nascimento, Denise, Menezes, Márcia, Joana, Carminha, Áurea, né? Todos os queridos amigos. Para vocês todos, eu quero deixar um grande abraço aqui. O Joey, nosso amigo mais recente, né? E para encerrar essa reunião aqui, eu vou pedir ao nosso irmão Joey. Joey, você pode fazer a nossa prece de agradecimento e de encerramento da nossa palestra? Tentar, eu não tenho muita experiência, mas vamos lá. Fechando os olhos para quem pode fazer, solicitando a presença dos amigos espirituais, sempre lembrando da influência positiva que eles nos colocam a todo momento, amparando, auxiliando, esclarecendo através da doutrina espírita e também para quem tem outras religiões, as religiões que são mais compatíveis com a sua preferência. Mas que Jesus nos ampare, governador do mundo, para que nós possamos sentir os nossos entes queridos no plano espiritual e
quando necessário, nós possamos, tendo a intuição, orar por eles, agradecendo e pedindo perdão por alguma coisa que nós possamos ter feito, mesmo que em nossa mente, em nossa avaliação, a gente possa ter tido um comportamento exemplar. Porque na mente das outras pessoas nós também temos uma imagem, nós precisamos pensar que nós também fomos necessitados em algum momento e tivemos a ajuda dos amigos espirituais. E sendo assim, amparados pela espiritualidade amiga, que nós possamos levar os esclarecimentos e todas as vivências passadas através das nossas amigas, de suas experiências com seus entes queridos, para a nossa própria vida. E é assim que nós possamos terminar esse estudo, né, que para mim também foi um estudo, sempre é, que nós possamos levar todo o ensinamento que a espiritualidade amiga sempre nos coloca. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, meu irmão. Eu desejo a todos um ótimo domingo de muita paz, de muita luz, de muito amor e que prossigamos a nossa caminhada, sempre buscando melhorar cada vez mais. Ó, um beijo para todos. Um Beijo beijo para todos. Um bom Obrigada. domingo. que o Senhor nos Obrigada. abençoe. Beijo, Paz Deus te e bem. abençoe. Gratidão. Paz e bem para todos. Obrigada. Tchau, gente. Eu vou Gratidão. encerrar aqui para Gente, todos. até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.